Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 76 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Batalha entre Shalva e os Vrishnis. Em resumo a esse capítulo, ele relata como o demônio Shalva adquiriu uma enorme e aterradora aeronave, como ele a usou para atacar os Vrishnis em Dwaraka e como o senhor Pradyumna foi retirado do campo de batalha durante a luta subsequente. Shalva era um dos reis que foram derrotados por ocasião do casamento de Rukmini Devi. Tendo prometido que exterminaria da terra todos os Jadavas, ele passou a adorar o Senhor Shiva todos os dias através de uma prática que consistia em comer apenas um punhado de pó. Depois de passado um ano, Shiva apareceu diante de Shalva e pediu-lhe que escolhesse uma bênção. Shalva pediu uma máquina voadora que pudesse ir a qualquer lugar e que lançasse terror nos corações tanto dos semideuses e demônios como dos seres humanos. O Senhor Shiva concedeu este pedido e mandou Mayadanava construir para Shalva uma cidade de ferro voadora chamada Salba. A bordo deste veículo, Shalva foi para Dwaraka, onde ele e seu exército enorme sitiaram a cidade. De seu aeroplano, Shalva bombardeou Dwaraka com troncos de árvores, blocos de pedra e outros mísseis, e também produziu um poderoso turbilhão que cobriu tudo de pó. Ao verem a situação caótica de Dwaraka e de seus residentes, Pradyumna, Satyaki e outros heróis Yados saíram para combater as forças de Shalva. Pradyumna, o melhor dos guerreiros, destruiu com suas armas divinas toda a mágica ilusória de Shalva e chegou até a desnortear o próprio Shalva. Dessa maneira, o aeroplano de Shalva começou a vagar sem rumo na terra, no céu e nos topos das montanhas. Mas então, um seguidor de Shalva, chamado Dilman, com sua massa, atingiu Pradyumna no peito, ao que o quadrigário de Pradyumna, pensando que seu mestre estava seriamente ferido, retirou-o do campo de batalha. Mas Pradyumna logo recuperou a consciência e criticou asperamente seu cocheiro por ter feito isso. Aqui terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: Agora, por favor, ouve, ó rei, outra maravilhosa façanha executada pelo Senhor Krishna, que apareceu em seu corpo semelhante ao humano para desfrutar passatempos transcendentais. Ouve como Krishna matou o senhor de Salba. Shalva era amigo de Shishupala. Durante a cerimônia de casamento de Rukmini, os guerreiros Yados derrotaram-no em combate, junto com Jarasandha e outros reis. Shalva jurou na presença de todos os reis: Eu exterminarei da terra todos os Yadavas. Vede só minha bravura. Tendo assim feito esse voto, o tolo rei
passou a adorar o Senhor Pashupati, o Senhor Shiva, como sua deidade, através de uma prática que consistia em comer por dia um punhado de pó e nada mais. O ilustre Senhor Umapati é conhecido como aquele que logo se satisfaz. Contudo, só depois de 1 ano é que ele recompensou Shalva, que se aproximara dele em busca de abrigo, oferecendo-lhe a bênção de sua escolha. Shalva escolheu como bênção um veículo que não pudesse ser destruído por semideuses, demônios, seres humanos, gandharvas, uragas, nem rakshasas, que pudesse viajar para qualquer lugar que ele quisesse e que aterrorizasse os Vrishnis. O Senhor Shiva disse: que assim seja. Por sua ordem, Mayadanava, que conquista as cidades de seus inimigos, construiu uma cidade de ferro voadora chamada Salba e deu-a de presente a Shalva. Este veículo inexpugnável era repleto de trevas e podia ir a qualquer lugar. Após obtê-lo, Shalva foi para Dwaraka, lembrando-se da inimizade dos Vrishnis por ele. Com um enorme exército, Shalva sitiou a cidade, ou melhor, dos Bharatas, dizimando os parques e jardins adjacentes, as mansões e seus observatórios, portais formidáveis e paredes circunjacentes, e também as áreas públicas de lazer. De sua excelente aeronave, ele arremetia torrentes de armas, tais como pedras, troncos de árvores, raios, cobras e granizo. Surgiu então um feroz turbilhão que cobriu todas as direções com uma camada de poeira. Terrivelmente atormentada assim pela aeronave Salba, a cidade do Senhor Krishna não encontrava paz, ó rei, tal qual a terra quando foi atacada pelas 3 cidades aéreas dos demônios. Vendo seus súditos tão molestados, o glorioso e heróico Senhor Pradyumna disse-lhes: não temais, e montou em sua quadriga. Os principais comandantes dos guerreiros de quadriga, Satyaki, Charunadeshna, Shamba, Akrura e seus irmãos mais novos, bem como Hardikya, Banuvinda, Gada, Shuka e Charana, todos saíram da cidade com muitos outros eminentes arqueiros, todos munidos de armadura e protegidos por contingentes de soldados montados em quadrigas, elefantes e cavalos, e também por companhias de infantaria. Começou então uma tumultuosa e horripilante batalha entre as forças de Shalva e os Yados, a qual se igualava às formidáveis batalhas entre demônios e semideuses. Com suas armas divinas, Pradyumna destruiu num instante todas as ilusões mágicas de Shalva, do mesmo modo que os quentes raios solares dissipam a escuridão da noite. As flechas do Senhor Pradyumna tinham todas haste de ouro, ponta de ferro e junta perfeitamente lisa. Com 25 delas, ele derrubou o comandante em chefe de Shalva, Juman, e com outras 100 atingiu o próprio Shalva. Então trespassou cada um dos oficiais de Shalva com uma flecha, cada quadrigário com 10 flechas, e seus cavalos e outras montarias com 3 flechas cada. Ao verem o glorioso Pradyumna realizar aquela estupenda e poderosa façanha, todos os soldados de ambos os lados o louvaram. No momento, a aeronave mágica construída por Mayadanava aparecia sob muitas formas idênticas, e no momento seguinte tornava-se de novo uma só. Algumas vezes era visível e outras não,
Dessa maneira, os adversários de Shalva jamais tinham certeza de onde ela estava. Em questão de instantes, a aeronave Salba aparecia na terra, no céu, num pico de montanha ou na água. Como um bastão flamejante a girar, ela jamais permanecia no mesmo lugar. Onde quer que Shalva aparecesse com sua aeronave Salba e seu exército, para lá os comandantes iados atiravam suas flechas. Shalva ficou perplexo ao ver seu exército e cidade aérea atormentados assim pelas flechas do inimigo, que feriam como o fogo e o sol, e eram tão intoleráveis como o veneno de cobra. Porque almejavam a vitória neste e no outro mundo, os heróis do clã Vrishni não abandonavam seus designados postos no campo de batalha, ainda que o dilúvio de armas lançadas pelos comandantes de Shalva os atormentasse. Dilman, o ministro de Shalva, ferido antes por Sri Pradyumna, precipitou-se agora em sua direção e, rugindo alto, atingiu-o com sua massa de aço negro. O cocheiro de Pradyumna, o filho de Daruka, pensou que o peito de seu valoroso chefe fora destroçado pela massa. Conhecendo bem seu dever religioso, ele retirou Pradyumna do campo de batalha. Recuperando logo a consciência, Pradyumna, o filho do Senhor Krishna, disse a seu quadrigário: ó cocheiro, é abominável para mim ter sido retirado do campo de batalha. Jamais se ouviu falar que alguém nascido na dinastia Yadu, a não ser eu, tenha abandonado o campo de batalha. Agora minha reputação ficou maculada por causa de um cocheiro que pensa como um eunuco. Que direi a meus pais, Rama e Keshava, quando me encontrar com eles depois de ter simplesmente fugido da batalha? Que lhes posso dizer que seja condizente em minha honra? Com certeza minhas cunhadas rirão de mim e dirão: ó herói, conta-nos como é que teus inimigos fizeram de ti semelhante covarde na batalha. O cocheiro respondeu: ó pessoa de longa vida, fiz isso sabendo muito bem meu dever prescrito. Ó meu senhor, o quadrigário deve proteger o amo da quadriga quando este está em perigo, e o amo também deve proteger seu quadrigário. Com esta regra em mente, retirei-te do campo de batalha, pois foras golpeado pela massa de teu inimigo, e estando tu inconsciente, pensei que estivesses ferido. E assim termina o canto, esse capítulo 76. Assim, nesses versos podemos ver como um demônio ele sempre está guardando mágoas, né? Então, por ocasião do casamento de Rukmini, que Krishna raptou, né? Essa esposa que era tão desejada pelos demônios, mas não iam conseguir desposá-la dela porque ela é uma deusa da fortuna, né? Shalva guardou, né, esse ódio no coração. E também os Vrishna, né, os Jadavas, eles tinham derrotado o exército dele quando eles estavam tentando recuperar o Rukmini. Vários reis, né, foram derrotados. Então aqui mostra, né, esse ódio, né, os demônios eles guardam esse rancor assim, constantemente. Devemos entender que o perdão é atitude, né, ou o contentamento. Foi assim porque Deus quis que fosse assim. Mas não, o demônio não perdoa, ele quer sempre conseguir aquilo que ele deseja a todo custo, matando, infringindo as leis de Deus. Ele não está nem aí para nada. Ele só quer satisfazer o desejo luxurioso dele a qualquer custo, né? E aí, imagina, ele começou a adorar, né, o seu Shiva. Assim, né, essas pessoas conseguem fazer uma adoração, às vezes, muito melhor que um devoto para conseguir desejos materiais.
No caso era satisfazer um desejo assim, demoníaco mesmo de infligir dor aos outros, né? Criar medo, que é o que acontece hoje em dia também, né? Esses demônios atuais, eles vivem para colocar medo nas pessoas, deixar o mundo inseguro, fazer guerras, né? Eles só pensam nisso, né? Enquanto isso, os devotos não, eles querem uma sociedade cheia de amor, de felicidade, centralizada em Deus. E nesses passatempos a gente vai realizando isso. Aí o Sr. Shiva, né, depois de um ano, satisfez com a austeridade, porque é assim que funciona o sistema de adoração a semideuses. Sempre que a gente adora alguma deidade, né, por emanação constante de formas, pensamentos, acaba que o semideus satisfaz os desejos, né, dos demônios. Mas Krishna diz que os devotos devem adorar diretamente a ele, né, porque tudo aquilo que os semideuses nos trazem é pelo poder de Krishna. Nenhum semideus tem poder à parte do poder de Deus. É Krishna que potencializa eles para realizar os desejos. Só que os demônios assim, nunca vão adorar Deus, né? Nunca vão pedir serviço devocional, amor puro por Deus, né? Despertar essa devoção pelo Senhor. Não é assim. Os demônios, eles só querem coisas que satisfaçam os seus interesses. Não importa se isso é bom, se é ruim, né? Dentro de uma categoria de pensamento humano, o que eles querem é simplesmente conseguir o poder, de qualquer forma, e satisfazer o seu desejo. Imagina, adorando a um semideus para tentar matar, né, os descendentes lá, a população lá que adorava o Senhor Krishna, né? Isso é a maior imbecilidade do mundo, é uma pessoa tentar destruir os devotos de Deus. Mas Krishna por trás, é ele que está fazendo esses arranjos para mostrar, né, que a força de luz é muito maior que a força de escuridão. E é interessante que, assim, hoje em dia nós falamos muito de naves espaciais, né? E aqui a gente vê que essa máquina, né, voadora que o Sr. Shiva deu para Shalva através da potência mística de Mayadanava, é assim, né, para a gente entender o que são essas naves. Elas são orgânicas, elas têm, né, personalidade, assim, vamos dizer, poderes místicos, né? Elas estão num lugar, depois estão em outra, elas aparecem e desaparecem quando quiser, dessa forma, são, né? Então há seres demoníacos que estão dirigindo essas naves e também há seres angelicais. Sempre tem essa guerrinha entre semideuses e demônios, entre, né, os anjos e as forças trevosas. É assim que caminha a humanidade, assim que caminha o universo, assim é Kali Yuga, principalmente aqui, né, nessa terceira dimensão. Também tem o plano astral, o plano mental, de modo que o universo material significa competição entre forças de luz e de escuridão o tempo todo. Então aqui, nesse universo material, você nunca vai ter paz. É um mundo de ansiedade. Porém, se você cultivar o seu amor por Deus, se você se render aos pés de lótus de Krishna, aí sim você vai ter paz. Aí a sua mente vai se tranquilizar porque você tem o poder supremo do seu lado. Assim como Arjuna lutou com Krishna na batalha de Kurukshetra, ele tinha Krishna do lado dele, mesmo que o exército dele fosse menor, ele facilmente venceu o exército oponente, né? Assim, essa é a regra, né? Assim como esse demônio vai tentar atacar Dwarka, né? E aí o Pradyumna, o filho de Krishna, que foi resolver a questão. E imagina, Pradyumna é expansão de Vasudeva, né? É o cupido transcendental, e ele tem assim, a mesma força e qualidade assim, de Krishna aqui atuando nesse papel de matar demônios. E aí ele foi de encontro com esse demônio, lógico, né, ele vai vencer a batalha, como sempre, né, a força da luz sempre vence, não tem como a escuridão vencer. Vence assim, temporariamente parece que venceu, mas sempre vai ser estabelecido o plano de Deus, vai ser estabelecido sempre com a vitória da luz. Por isso devemos estar sempre na luz e não temer as sombras.
não importa o que esteja acontecendo. Se você está rendido a Deus, vive em gratidão, compreende a sua parte espiritual, entende que você é eterno, que você não tem nada a ver com esse corpo material que um dia vai morrer, e não importa como que você abandone esse corpo, você já abandonou tantos corpos materiais, e agora é só uma escolinha que você está passando aqui no momento. Mas ao ler o Srimad Bhagavatam, que é o livro mais importante dessa escola, você vai conseguir o PhD máximo do espírito e vai viver em paz. Aí sim, você vai viver bem em paz e feliz se você estiver rendido a Krishna, independentemente de qualquer coisa que aconteça nessa energia fenomenal que ele está manifestando aqui como passatempos, onde Krishna finge que aparentemente é um ser humano. Mas por trás disso, né, agora, depois de todo esse estudo aqui do Bhagavatam, entendemos que é impossível alguém atingir Deus, né, ou tentar derrotar Deus. E aqui mostra também uma parte bem interessante da natureza do Kshatriya, né? Então, Pradyumna tinha essa natureza do guerreiro, né? Quando o seu cocheiro removeu ele do campo de batalha, porque era um dever religioso do cocheiro tirar o seu amo no momento que haja perigo real de vida, né? E aí Pradyumna é um Kshatriya, imagina, esse é o poder do Kshatriya, ele não quer saber, ele quer morrer em batalha. Esse é uma das características da alma Kshatriya, né? Guerreira. Ele vai combater até a morte, morrer em batalha é a maior das honras. Essa é a natureza real desses seres que viviam na época de Krishna, né? Esses reis, eles não tinham medo de morrer, era tudo Kshatriya, né? Então tem Kshatriya santo e tem Kshatriya demoníaco. Eles, né, têm essa natureza de luta, né? Krishna também estava como Kshatriya aqui, né, em Dwaraka. Lá em Vaikuntha ele é só um vaqueirinho. Lá ele só está desfrutando de amor com as golpes, tá, tudo, mas aqui em Dwaraka ele é um guerreiro também. Então é interessante, né, que ele não quer saber, não me tire, deixa eu morrer, eu prefiro morrer do que ser desonrado depois na sociedade, na família, como alguém que fugiu da batalha. Essa é a natureza aqui desses versos, né, mostrando que nós temos que ser como, né, Arjuna, que luta do lado do Senhor Krishna para conquistar tudo aquilo que é de natureza espiritual em nosso coração. Se a natureza demoníaca do mundo, ou trevosa, ou material, tenta derrotar, né, a nossa briga assim, com a ilusão, e de repente fugimos, ou nos sentimos inseguros, com medo, então você está desonrando a sua natureza guerreira como parte integrante de Krishna. Então nessa era de Kali Yuga nós temos que atuar realmente como guerreiros, ser duros, né? Ser assim bem agressivos contra a energia de Maya e não permitir que nada desvie a nossa mente dos pés de lótus de Krishna. Se desviar um pouquinho, imediatamente você toma consciência disso e traz de novo a lembrança do Senhor Vishnu, do Senhor Krishna no seu coração. E todos os dias, né, isso é como se fosse uma batalha. Todos os dias você vai sentar, vai cantar a sua japa com muita atenção, você vai estudar os passatempos de Deus, você vai refletir sobre as instruções divinas, você vai sempre estar associado, né, ao exército daquelas pessoas que estão querendo realmente se libertar dessa matéria e das influências das energias negativas. Dessa forma, né, tem esse conteúdo aqui na informação desses versos. Se torne uma pessoa que vai se posicionar nessa vida material para lutar, né, do lado de Krishna. Mas entendendo que tanto as sombras, as negatividades, quanto a luz, né, e a positividade são energias de Krishna. Não é que você vai estar lutando assim, com ego, né, julgando algo bom e mal. Não, você transcende isso, você fica no coração com Krishna, e sempre que a sua mentalidade ou alguma influência externa tenta
dominar a sua mente para você pensar em outras coisas, certos entretenimentos, ou alguns arranjos dos demônios que vão te dando boas condições que você pode realmente ficar desfrutando dessa energia material, assim, imediatamente você rechaça isso dentro do seu coração e fala, não, isso vem como coisa boa, mas é o interesse da energia demoníaca para afastar a minha consciência de Deus. E aí você tem que manter essa posição firme, não saia do campo de batalha. Então, Pradyumna, ele ficou bravo, né, com o seu cocheiro, apesar dele ter seguido naturalmente o que é o dever religioso de um cocheiro. Mas fica essa dica aqui para você entender a natureza mais íntima, né, do passatempo, essa natureza que temos que ter, né, independente das maravilhosas artes mágicas que existem, né, dentro desse mundo fenomenal. E aí a gente pode aqui começar a compreender o que são essas máquinas voadoras que viajam lá para os planetas celestiais ou para os planetas infernais. Essas máquinas tomam formas dimensionais, não é assim como uma máquina igual aqui do nosso planeta de ferro, que, né, é algo energético. E seres como Maya Danava, que são cientistas universais, que já tem todo o conhecimento dessa parte da ciência material, eles conseguem produzir, né, essas máquinas orgânicas que interagem com a mente de seus pilotos, há toda uma ciência, né? Elas são chamadas Vimanas, né? Nos textos hindus ensina como, de repente, construir essas naves, né? Então temos que absorver todo esse conhecimento que é maravilhoso e assistir, né, da poltrona interna junto com o Senhor Krishna, esse cinema incrível onde as forças da dualidade, né, positivas e negativas, estão sempre atuando. E aí ficamos em paz. Mas se você quiser lutar contra todo mundo, então você vai se dar mal. Tem que ficar sempre do lado de Krishna. Deixa que Krishna vai atuar a partir do momento que você estiver rendido a seus pés de lótus. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, a todos os devotos reunidos. Haribo.